Esse erro que você acabou de falar, eu já cometi. De ficar 2 anos desenvolvendo um produto para um fim. Quando eu fui pro mercado, as pessoas não queriam aquele produto. Hoje eu penso o oposto. E tem um report da Adobe de 2018, mais ou menos, que eles dizem que quase 80% dos trabalhos de um designer são trabalhos mecânicos e boring jobs, assim, tipo, a pessoa simplesmente fica repetitivo, troca uma coisa, troca outra. Ou seja, é um trabalho que a máquina faz melhor que a gente. Tem como comparar. Tem algum case que te surpreendeu pelo resultado que você possa compartilhar? Tendo uma Black Friday de 2022, estava estimado de a gente fazer 150, 200 mil vídeos. Nós fizemos quase 1 milhão. O empreendedor está precisando sempre desafiar. Essa coisa de comprar tempo, acho que talvez o maior aprendizado que eu tive nos últimos 10 anos, assim, sem sombra de dúvida. Isso tanto para dentro quanto para fora. Isso realmente muda o jogo de qualquer empreendedor. E é difícil largar o osso, né? Antes de começar esse episódio, rapidinho eu quero deixar um recado pra você. Você está inscrito no nosso canal? Já verificou se está inscrito? Por que eu tô te falando isso? Porque 70% das pessoas que estão assistindo o nosso canal não estão inscritos no canal. Então, ó, vai lá, dá uma verificada se você tá inscrito e já aproveita, se inscreve e ative o sininho, porque daí toda hora que a gente lançar um vídeo novo, vai chegar um conteúdo pra você. E também, não esquece de deixar o seu comentário, você não sabe o quanto que a gente gosta de responder o seu comentário e quanto importante isso é pro algoritmo do YouTube. Quanto mais inscritos, mais autoridade a gente ganha, mais convidados incríveis a gente consegue trazer pra você com conteúdos relevantes que vão mudar a sua vida. Então, vem com a gente que esse... Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Adoraria ter começado o Oso, mas não é ao vivo hoje, mas tá tudo certo. O importante é você estar aqui conosco. Bom, se você chegou pela base do nosso convidado, seja muito bem-vindo. Se achegue, fique à vontade, aproveita, já se inscreve no nosso canal, tá bom? E não esquece de dar aquele like maroto, porque você poderia estar mandando um pix pra gente. Já que você não está fazendo isso, pelo menos dê aquela curtida básica, a gente já fica muito feliz. E eu vou garantir pra você que é a única dedada que não dói, viu? Você pode dar sem medo essa dedada, que não vai tomar choque, não vai cair o dedo, mas o algoritmo do YouTube vai reconhecer nosso trabalho e vai entregar pra mais pessoas. Eu não vejo a hora da gente começar a pagar as contas com dedada? inscrições, com inscritos no nosso canal e com curtidas. A gente poderia abrir esse modo, né? Já. Em breve. Eu vou deixar um QR Code aqui, começar a deixar o Pix. Aí a galera ajuda a gente. O que você acha? Eu acho perfeito. Bom, eu quero saber se você é empreendedor, se você é empresário, como é que tá aí a questão de tecnologia na sua empresa? Como é que você está trabalhando a comunicação, a agilidade e tudo mais? Você já parou para pensar que você pode estar indo além? Você fica pensando na parte de inteligência artificial, de facilidades aí para o seu mundo, mas fala assim, olha, o meu concorrente está fazendo, um dia eu espero chegar lá. Esse um dia tem que ser hoje. É inescapável, você não tem mais por onde ir por conta disso, não é mesmo, meu bem? É, meu bem. O que a gente mais quer também são soluções pra gente, A gente faz consultoria grátis hoje é o dia, já entender novas soluções para que a gente possa aplicar no nosso negócio. Então eu já vou fazer a apresentação. Apresente. Hoje recebo o Leandro Alvarenga, cofundador da Flashvolve, uma startup de tecnologia e comunicação que ajuda grandes empresas a engajar melhor seus times e clientes com soluções criativas e inteligentes. Seja muito bem-vindo, Leandro. Obrigado, gente. Obrigado, Tabata, Danilo, pelo convite. Espero que nosso papo possa ajudar muitos empreendedores aí a evoluírem. Eu tenho certeza. E a gente não se conhecia pessoalmente, né? A gente se conhecia por WhatsApp, né? Já fizemos alguns trabalhos juntos, mas a gente tem um amigo em comum, que por sinal eu amo muito, que tá aqui hoje, o Thiago Morgado, nosso biluzão, que tá aqui comigo hoje. Primeira vez depois de 4 anos que esse cara tá aqui assistindo um episódio. Então eu tô feliz pra caramba hoje, não vou nem conversar muito. Não? Não, vou ficar olhando pro Bilu. Não. Leandro, eu queria que você falasse o porquê começou a Flashvolve. Vamos lá, vamos destrinchar aí essa cebola para as pessoas entenderem o porquê que a gente está prezando esse episódio por falar de tecnologia. Tá, a Flashvolve começou pelo meu ócio, que eu estava num período quase sabático da minha vida empreendedora. Estava chato entre 2017 e 2019. Eu estava preparando executivos para tocarem minha empresa, que já tinha
mais de 10 anos, e eu estava cansado daquilo que não tinha nada novo para eu fazer lá, né? E aí eu fiquei 2 anos preparando esses 3 executivos na minha empresa, um para operações, outro para atendimento e outra pessoa para vendas. E eu comecei a conversar mais com os clientes, tomar café, etc e tal, né? E um dia, um dos nossos principais clientes, eu conversei com eles, assim, falei assim, por que vocês gostam tanto da gente, tanto tempo com a gente, né? Aí ele falou, você quer saber a verdade mesmo? Eu achei que ele ia falar pra gente assim, vocês são pessoas criativas, legais. Aí ele falou assim, porque vocês são rápidos. Eu falei, caramba, que coisa, né? Aí eu tomei aquilo como verdade e comecei a falar com outros clientes. Falei assim, aí comecei a conduzir a pergunta como se fosse a verdade fosse o rápido, né? E o pessoal começou a repetir isso várias e várias vezes, né? Só que o nosso rápido era um rápido no sentido de manual, né? A gente tinha processo muito, parecia chão de fábrica, assim, muito precisos os processos. E a gente começou a processualizar isso de uma forma com pessoas, depois com processos muito rígidos, depois com semi-tecnologia. E aí chegou um ponto que a gente, em 2019, a gente começou a falar com a Tokyo Marine. E a Tokyo Marine estava com uma dificuldade de dar escala para vendedores. Eles tinham 100 mil vendedores na época, eles precisavam distribuir vídeo para esses 100 mil vendedores. Eles não tinham como fazer isso, né? Porque não tem como um marketing fazer 100 mil vídeos, um único vídeo, né? E a gente começou a desenvolver essa tecnologia para eles nessa época e deu muito certo. E, assim, a gente fez a primeira campanha, nós fizemos mais de 200 mil vídeos naquela primeira campanha. E aí falou, nossa, eu não sei nem como parou de pé aquela primeira ideia, né? E aí a gente sentou dentro de casa e falamos assim, será que existe um negócio aqui, né? Aí a gente começou a falar com outras empresas como se esse negócio existisse. Inicialmente chamou de Zap Brand, antes da FlashVolve, né? A gente colocou esse nome e falou, vamos pro mercado ver. E a gente começou a pegar todas as seguradoras, as grandes seguradoras, Sul América, Tokyo Marine, Porto Seguro, pegamos todas. E aí, até 2020, mais ou menos, era isso. A gente era um braço da nossa empresa que tinha simplesmente dado certo. E em 21, a gente pegou essa mesma tecnologia e tacamos no WhatsApp. E aí o negócio ficou assim, explodiu de um jeito que a gente não tinha nem como dar conta das demandas, né? E aí tava um problema, naquela parte da pandemia, a gente tinha um problema o WhatsApp começou a ficar muito popular naquela época, né? E todo mundo achava que a gente tinha uma empresa de WhatsApp, que ela chamava Zap Brand. A gente falou, não vai dar certo isso, né? E em 23 a gente meio que mudamos o nome para FlashVolve por causa disso. Então ficou uma coisa que trazia essa parte da velocidade de Zap, né? Mas ao mesmo tempo não dava essa... Eu lembro que eu fiz trabalhos para Zap Music. Da music, Né? exatamente. E aí, eu lembro que você desenvolveu, acho que foi o Thiago que me mandou a primeira vez, e depois a gente conversando, você me mandou, acho que um link para eu conversar com Com bot, né? o bot. Eu falei, cara, que da hora. Só que isso em 2021. 21. Então, você vê, hoje, seria mais normal você ver um bot desse, porque a gente tá com tanto agente de IA aí que tá fácil. Mas naquela época, foi meio bem disruptivo pra parar pra pensar, né? Sim. E aí eu mostrei pra o da Débora Seco, eu achei isso bárbaro. E aí eu fico com a cabeça voando. Eu falei, nossa, o que dá pra usar essa tecnologia pra quem tanto, né? Dá pra usar. Você acredita que foi um case que alavancou para vocês trazerem a solução para mais empresas ou não? Vocês trabalharam tão bem o marketing de vocês que acabou dando vazão para outras empresas procurarem? Então, quando era de web mesmo, a gente fez boca a boca, assim, foi tentativa e erro mesmo, só que era um mercado muito pequenininho, né? Mas quando foi para o WhatsApp, foi um case específico do Banco Santander, que numa única campanha nós fizemos 100 mil imagens e aquela imagem, assim, viralizou no LinkedIn. E aí começou um monte de gente atrás da gente, assim, de forma viral mesmo, assim, viral no sentido corporativo, né? Não viral no sentido B2C, né? E aí nós começamos a ter muitas demandas mesmo orgânicas, assim, até mesmo nem tinha nem produto, a gente era simplesmente uma consultoria que fazia alguma coisa baseada naquilo, né? E aí, realmente, depois daquele case do Santander, acho que foi o ponto de virada, que foi abril de 2021, esse case. Qual o tempo para desenvolver um projeto desse para o banco? Naquela época, a gente desenvolveu no final de semana, a gente adaptou no final de semana. Não, eu acho que é legal falar a respeito disso, porque as pessoas pensam num projeto, quando fala sobre tecnologia, eles acreditam que vai ser uma coisa que vai demorar 4, 6 meses, ou eles viram e falam, não, quando começar 2026 eu penso isso para mim. Mas, obviamente, com a empresa correta aí, você consegue... na verdade, a empresa consegue assumir o desafio de agilidade para colocar o quanto antes a solução, né, no mercado.
Aí essa é uma boa dica para empreendedores, porque esse erro que você acabou de cometer, falar, eu já cometi, de ficar 2 anos desenvolvendo um produto para um fim, e quando eu fui para o mercado, as pessoas não queriam aquele produto. Hoje eu penso o oposto. Primeiro eu penso, por exemplo, qual que é a margem que eu quero naquele produto? A margem qual que é X. Por exemplo, se eu quero uma margem alta, eu não posso ir para varejo, por exemplo, né? Porque varejo tem uma margem baixa. Então eu penso na margem. Depois a gente pensa no público. Qual que é o público? Qual que é o tamanho desse público, né? Aí, disso a gente começa a precificação. Qual que é a precificação desse público? Se esse público tem capacidade de pagar 1.000, 10.000, 1 milhão, qual que é o público? Aí, baseado nisso, a gente vai para venda. Vende alguma coisa que você acha que aquele público vai querer, depois pensa no produto no final, né? O produto, ele aliás, o cliente que faz o produto muitas vezes, né? Você às vezes tem uma ideia que, às vezes o cliente fala, eu gostei disso, mas eu quero aquilo. E muda tudo, muda o jogo. Né? Eu acho muito importante para as pessoas que estão nos acompanhando a gente ser extremamente didático, porque quando a gente fala sobre tecnologia, as pessoas ainda entendem de um modo amplo. Sim. Não sabe se está falando sobre um software, sobre uma solução só para o WhatsApp, não sabe se está falando sobre uma tecnologia onde a empresa dela vai aparecer num metaverso, apesar do metaverso já ter caído. Não rolou. Não rolou. Mas eu acho que ainda vai rolar um dia. Mas eu Meu queria óculos lá, hein? eu queria que você, óbvio, se puder, se não puder, por conta de sigilo, falar das empresas não tem problema, mas falar quais as soluções que você hoje oferece, para justamente quem está nos acompanhando falar assim, poxa, ele poderia me ajudar, deixa eu entrar em contato com ele. Sim. A nossa tecnologia ela tem 4 blocos principais. Né? A primeira parte da criação. Né? Atualmente a gente só está criando vídeos em grande escala. Basicamente, toda aquela produção que precisa de um design, um motion, editor, toda essa parte a gente está fazendo de forma automática para um público muito específico ali ainda, né? Então, tem essa parte da criação. Depois disso, tem a parte de automatização, ou seja, a gente pega isso que foi criado, ou seja, um design, um vídeo, e a gente começa a automatizar. Imagine que você tem uma empresa de varejo, você precisa trocar o valor, precisa trocar os produtos, precisa trocar a cor. Então, a gente faz toda essa automatização em grande escala. O terceiro bloco é a distribuição. A gente pega esses criativos ou automatizados e distribui em canais como WhatsApp, landing pages, aplicativos, entre outras situações. Né? E depois disso, a gente tem análise de dados. A gente consegue saber, por exemplo, se a cor amarela funciona melhor que a azul, se a cor de rosa funciona melhor que a vermelha, ou se o preço 10 funciona melhor que o 20, e a gente começa a dar esses dados para os clientes e eles voltam lá na criação e fazem todo o ciclo. Tem clientes que pegam a gente só para a parte da criação, né? Ou seja, substituindo uma produtora de vídeo tradicional, por exemplo. Tem outros que pegam só para automatização, ou seja, em vez de eu pegar, sei lá, 100 designers, 1.000 designers, e a gente automatiza isso em grande escala. E depois, essa parte de distribuição, às vezes empresas de bot, essas coisas que fazem isso, ou né, distribuições tradicionais que fazem isso. Mas normalmente precisa de uma consultoria para fazer isso, né? E a gente é focado na parte criativa. Então, toda essa parte criativa a gente faz nessa grande escala. Normalmente são 3 áreas que demandam essa tecnologia nossa, né? Trade marketing, marketing e endomarketing. Quando você fala da parte criativa, é desenvolver realmente a peça, o vídeo, não, de certa forma, a campanha. A campanha ela já vem pronta. Já vem pronta. Ou da agência, do próprio cliente. A gente acaba não entrando nessa parte muito criativa. A das que você me mandou, acho que tinha do Magalu, que trocava o produto, né? Sim, e sim. Com o valor, eu falei, nossa, isso é sensacional. Porque o que as pessoas... Eu tive agência, então eu sei a dificuldade que é de você ter uma equipe criando tudo, e vai pro cliente e volta. A gente sabe muito bem como que é. E quando tem essa tecnologia, claro, ela substitui muitas pessoas, muita mão de obra, e a agilidade. Que eu acho que é isso que é impressionante quando a gente pega essa tecnologia, porque eu usei. Eu vi, cara, é impressionante a voz da pessoa falar o seu nome. Você trocar a questão, tinha do crachá. Não vou ficar falando o nome das marcas, mas se eu vou falando, você vai saber. Tinha do crachá e troca a foto da pessoa. Eu falo, cara, isso é muito legal. E as pessoas, eu acho que os empresários, eles têm que usar a tecnologia a seu favor. Depois eu quero falar com o Lê, porque assim, eu tive algumas coisas que eu pensei no que eu poderia fazer para um podcast. Sabe? Usando tecnologia cada vez mais para fazer coisas diferentes para o podcast. A gente está desenvolvendo uma plataforma que ela chama PodConnect. Tá? Depois eu vou te mandar o link aí se eu quero todo o seu feedback disso. Claro, isso é um prazer. Ela vai ligar podcasters a convidados e assessores. Quando a gente criou um podcast, a gente viu a dificuldade que a gente tinha de trazer convidados. Tá? Porque esse é um podcast ainda pequeno, você não tem tanta expressão, então a gente não conseguia convidados.
E depois eu vi que começou a chover muitos convidados, muitos assessores vindo atrás, porque o canal ele ganhou uma proporção. Eu falei, sim, tem um negócio aqui nesse meio. Então a gente está desenvolvendo essa plataforma, acho que ela vai pro ar entre outubro e novembro, que vai ter lá um monte de podcast cadastrado e as pessoas vão se conectar lá como se fosse, cara, é um Tinder dos podcasts. Simples assim. Então eu vou ligar você a outros podcasts a assessores que vão fazer tudo isso. E eu acho que a tecnologia, ela veio para ajudar. Então, nada mais é do que, uma lista telefônica, antigamente você pegava e você achava tudo lá. Mas ela vai facilitar. Então, acho que é a primeira vez que eu falo assim, né, no podcast da plataforma em si, né? A gente só pincelou, né? É. Então, eu vou deixar vou deixar o link para vocês aqui, para vocês acessarem a plataforma. Pra você, já tem umas ideias boas. Né? Vou deixar até o link aqui para o pessoal acessar e preencher lá para receber tudo em primeira mão. Você começou, né, na verdade, assim... Em 2021 estava engatinhando essa parte. Tava. Você acha que o que mudou na comunicação de lá para cá? Eu acho que os clientes eles estão mais educados no sentido de canais, né? Por exemplo, o WhatsApp naquela época era uma coisa incipiente ainda, sobretudo para grandes corporações. Até hoje existem empresas que falam assim, eu não sei se pode usar por questões de LGPD, enfim, ainda existe hoje. Acho que essa parte... E outra parte, um report que saiu em 2023, que é da McKinsey, se não me engano, 22, 23, que falam que a comunicação vai precisar ser hiperpersonalizada. Porque hoje a gente tem tanta informação que as pessoas já não estão conseguindo se concentrar mais. Ou seja, se você não falar para a Tabata, para o Danilo, para o Leandro, as pessoas vão começar a falar mais um, entendeu? Então, cada vez mais a comunicação precisa ser hiperpersonalizada. Entra muito aquela parte do metaverso, vai começar, ou seja, ter nossos próprios mundos... Vai começar a ter os nossos próprios canais, nos horários, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, canais, a gente sabe o horário que a pessoa ela tem propensão a abrir aquela coisa, qual a cor que converte melhor com ela, qual o tipo de voz, se é masculino ou feminino. Ou seja, a gente tem uma gama de possibilidades de personalizar aquilo para a pessoa. Né? É engraçado você estar falando isso, que ainda ontem, com as novidades lá da crise do Bruno que eles trouxeram, por conta do evento que eles tiveram lá em... Ai, não foi em Boston dessa vez. Eu esqueci onde foi. São Francisco, isso. Da HubSpot. Eles estão falando dessa tecnologia agora até para personalizar os e-mails. Então, que antes eram e-mails em massa para sua base, agora vai ser possível você personalizar de acordo com a jornada de cada cliente que tem, de como ele Você tá falando do Loop, performa. Do Loops, não? Exatamente, do Loop. Tá, é muito Loop bacana. Marketing, Então, isso já teve uns reportes já de 2022 da McKinsey já falando disso. Tem reportes mais antigos, mas ainda bilionários, né? Mas esse, acho que da McKinsey foi bem contundente sobre isso. Né? O que a gente mais espera é que todas as empresas consigam extrair o máximo conhecimento, né? Na verdade, a capacitação para a equipe deles para melhorar essa performance de marketing, vendas, comunicação de modo geral. Só que demora para chegar para o pequeno, né, Leandro? Demora. A gente tem uma hipótese que a gente vai tentar fazer isso, os pequenos, em vez de consumirem o nosso produto de forma direta, eles serem distribuidores dos nossos produtos. Né? Então, a gente está tentando fazer como se fosse um RD Station naquela parte de canais, né? A gente está tentando fazer isso de forma embrionária ainda, mas estão com umas 6 ou 7 agências fazendo isso já. Elas conseguem, de certa forma, usufruir da nossa tecnologia para interno, né? Ou seja, você teve agência, sabe que o grande problema de agência é a operação. Então, você contrata um cliente novo, você precisa contratar mais um design, e assim, chega uma hora que você começa a gargalar a operação, né? E tem um report da Adobe de 2018, mais ou menos, que eles dizem que 70% ou quase 80% dos trabalhos de um design são trabalhos mecânicos e boring jobs, assim, tipo, a pessoa simplesmente fica repetitivo, troca uma coisa, troca outra, ou seja, é um trabalho que a máquina faz melhor que a gente, né? Não tem como comparar. E a gente está com essa hipótese, trazer para eles, por exemplo, a possibilidade de diminuir o custo operacional deles, ao mesmo tempo ter um produto a mais para vender na empresa deles, né? Então, a gente está nessa fase ainda. Então... porque se você para para pensar, você falou da Adobe, eu fui designer, para você recortar uma imagem, para você recortar uma pessoa, cara... Demorava. Que hoje é um clique que faz, né? E o seu aplicativo faz, entendeu? Então, assim, é só o seu software, né? Mas ele faz isso. Que é o que eu brinquei com a Tabata uma vez. A gente tava
num lugar, cara, e eu comentei algo pra todo mundo. Tava conversando em design. Eu falei, pô, cara, a gente podia pensar em um futuro de alguma coisa que... Olha onde eu cheguei. Fizesse os cartões de visita dos clientes meio que padrão. Então a gente podia criar um site assim, onde a pessoa fosse lá e ela só trocava o básico. Depois de 2, 3 anos, 4, 5, 6, veio o Canva. Eu falei, olha... Porque são soluções, né, que a gente não imagina que... Pô, a gente fala que ela tá bem longe. Cara, hoje é isso aqui, cara. Pô, onde a gente viu? Eu tenho um canal de televisão hoje. Se parar pra pensar, Exatamente. eu tenho um canal de televisão. Às vezes com muito mais audiência que um canal de televisão com custo elevadíssimo, né? Então a tecnologia tá aí. Mas a Tabata levantou uma coisa. Como chegar isso pros menores, né? Então você já tem essa visão. Porque às vezes a gente tá falando de coisas caras, né? Sim. Coisa de A gente precisa de escala. Mas assim, a forma que a gente encontrou, pelo menos por hora, antes de baratear a tecnologia, é trazer eles como parceiros e aí eles resolvem o problema interno e também tem um produto a mais para vender. Mas a gente está em fase ainda de testes ainda, né? Então, quem quiser aí testar, é só entrar em contato que a gente tenta ver se faz sentido para você, se você tem os perfis de cliente que a gente precisa. Tá? Eu te ponho na fogueira fácil aqui. Você sabe que eu já te falei quando sai o episódio, me manda algum link, alguma coisa. Sim. E eu deixo na descrição. Só para as pessoas entrarem em contato com vocês mesmo, ou entender mais sobre o software, né? Tem algum case que te surpreendeu pelo resultado que você possa compartilhar? Tendo uma Black Friday de 2022, estava estimado de a gente fazer 150, 200 mil vídeos. Nós fizemos quase 1 milhão. Quase 1 milhão. Eu não sei nem como parou de pé aquilo. Quase 1 milhão. Aquele case até hoje, assim, hoje a gente consegue fazer mais de 1 milhão em sentido global, né? Mas de uma única pessoa, de um único case, aquilo realmente foi absurdo. A gente não conseguiu superar ainda aquilo. Acho que nem o cliente esperava aquilo. Caraca, mano. E a gente falava, ó, vai, continua deixando, deixa. Você pode falar deixando. do que é os vídeos? Era basicamente aqueles vídeos de preço que você viu, por exemplo. A gente fazia testes AB, por exemplo, para a pessoa fazer. Então, ela estava com uma oferta, tinha uma jornada de marketing e a pessoa recebia aquela oferta específica para ele, né? E aí tinha vários canais de distribuição. Tinha um canal direto que era via Instagram, Facebook, etc. E tinha via vendedores também, que os vendedores criavam e mandavam para o cliente que estava na loja ou que estava falando com ele no WhatsApp, né? Então foi um case assim, surpreendente mesmo, assim, que realmente... Eu não sei até hoje como parou de pé aquela plataforma, mas estamos vivos ainda. Pô, testou, né? Testou no Skin the Game, né? Realmente foi surpreendente. Porque a gente sabe que a gente desenvolve, quando a gente desenvolve algo, a gente imagina que vai dar um boom ou alguma coisa. Às vezes a gente não imagina o boom certo. Né? E principalmente quando tá embrionário ainda, você tá pensando. Mas se for mais ou menos aquela que você me passou, cara, 1 milhão de artes daquela lá, de vídeos daquela lá, eu não faço... Cara, é muita eram 40 coisa. mil SKUs diferentes. Né? Cara, é muita coisa. E aí tinha testes, tinha vários parâmetros, por exemplo, se era Nordeste era um preço, se era Centro-Oeste era outro, de acordo com se a pessoa era homem ou mulher. Então tinha vários testes de cor, enfim, é uma loucura, assim. Mas foi um teste bem... E, assim, eles não abriram dados com a gente mais granulares, assim, mas segundo eles, converteram até 8 vezes mais, assim, do que o jeito normal que eles faziam, tipo, um criativo geral para todo mundo, assim. Então, eles se mantiveram com vocês? Estão até hoje. Assim, a gente tem diversos segmentos lá. No caso, é a Magazine Luiza, né? O maior desafio é em época comemorativa, assim, alguma data especial, como Black Friday, Natal? É o maior desafio para vocês? Porque daí move-se mais ações para fazer essa pulverização de vídeo? Tem algumas datas especiais, assim, por exemplo, você pega de endomarket, normalmente Dia das Crianças, que vai começar agora, né? Ou final do ano, Natal, é bastante. Black Friday na parte de varejo tem bastante demanda. Carnaval também tem bastante. Então, essas sazonalidades realmente às vezes tem booms, assim. E normalmente esse trimestre agora, agosto, setembro, outubro, as empresas normalmente fazem muitos eventos, etc. E realmente tem bastante demanda também, né? Mas de forma geral é bem linear, tirando esses meses que são realmente fora da curva, assim. Então, e aí depende um pouco. O varejo agora está um pouco esmagado, né? Então eles estão segurando um pouquinho, né? 22 ainda estava aquele... O pessoal estava com caixa ainda antes da taxa Selic. Agora o varejo está um pouquinho controladinho, assim. Ele tá mais seguro. Mas eu acredito... Você sempre gostou de tecnologia, né? Pelo que eu conversei muito com o Thiago sobre você lá atrás, porque se a gente parar...
Eu nunca te conheci pessoalmente, mas o Thiago sempre falava, desde a Zap e da sua outra agência que você tinha de vídeo, não é? Alguma coisa. Então, assim, você sempre teve na tecnologia, né? Sim. Mas você sempre também teve, acho que eu me identifico um pouquinho além do tempo, né? Porque eu acho que eu e a Tabata aqui em Atibaia também, a gente sempre teve um passo à frente. Quando, pô, a gente trouxe uma rede de mídia indoor junto com o Thiago, que a gente estava muito avançado. Hoje o pessoal tá começando a fazer isso e tá dando certo. A gente já estava avançado lá na frente. A revista, a gente trouxe uma revista de alta qualidade, avançada. E você também tá nessa, né? Porque... Nossa revista em 2012 tinha QR Code. E o pessoal não tinha celular ou às vezes o aplicativo para baixar o QR Code e entender o que era aquilo no anúncio. O QR Code acho que mudou na pandemia. Na pandemia as pessoas aprenderam o que era QR Code, porque até a pandemia realmente era um transtorno. E antes, como que você, como empreendedor, agora vamos puxar, a gente já falou um pouquinho de tecnologia. Da onde vem? Por quê a paixão? Empreendedor? Porque não é fácil, a gente sabe. Por que essa paixão por grandes desafios? Um dia você tá rico, outro dia você tá pobre. Exatamente. Um dia Exatamente todo mundo... isso. Que oscilação de humor é essa, né? Só respondendo, Dani, na parte de tecnologia, assim, foi por acaso. Eu nasci nos anos 80, meu pai era programador incipiente naquela época, né? Eu não lembro dessa época dos anos 80. Né? Você é do 90, né? E eu tinha aquela dicotomia entre rua e computador, né? Então, computador naquela época, assim, hoje é normal, todo mundo, né? Mas naquela época, realmente, eram poucas pessoas que tinham, né? E eu programava, brincava com aquilo desde criança, né? E aí, o empreendedorismo, assim, acho que a primeira... Olhando com o retrovisor hoje, assim, acho que foi até meu pai. Meu pai, como ele programava, final dos anos 80, começo dos anos 90, ele montou uma empresa com um amigo, durou acho que 1 ano, 2 anos, assim. E eu lembro que a nossa vida, assim, mudou, assim, da água pro vinho, assim, em questões de 1 ano, assim. E aí depois ele desistiu de empreender, etc. Mas, assim, aquilo ficou na minha cabeça. Falei, nossa, aquela vida que eu queria, porque era muito diferente do meu padrão da época, né? E, enfim, as coisas foram seguindo, assim, né? Mas isso me deu acho que talvez uma sementinha, porque eu nunca mais me contentei com aquelas vidas normais, assim. Então, eu não sabia que o nome disso era empreendedorismo. Eu fui cavocando, eu era músico, né? Então, eu olhava aquilo lá, eu não quero fazer isso, para mim é muito pouco, quero mais, quero mais, quero mais. A única profissão na música que me dava alguma coisa era trilha sonora de filme. Eu falei, vou para Hollywood ganhar em dólar. Eu pensava sobre isso, né? Mas mesmo assim, aquilo era pouco para mim, eu queria mais e mais e mais. E o último estúdio que eu trabalhei, que foi onde eu comecei a empreender, eu ajudei aquele estúdio a se movimentar, etc. E eles me dispensaram. Foi em 2006 isso. E eu falei assim, eu nunca mais vou trabalhar para ninguém. Nunca mais trabalhar para ninguém. Só que eu não sabia, né? Ingênuo da minha parte, que o nome disso era empreendedorismo. Né? E aí comecei a trabalhar, eu era um bom freelancer, tinha muitos trabalhos, etc. E 1 ano depois eu já tinha como se fosse uma empresa mesmo, amigos trabalhando para mim, etc. Em 2007. E aí foi quando eu comecei em 2008, eu montei meu primeiro CNPJ mesmo. Falei, ó, agora vamos empreender, né? E desde então começou essa maluquice aí, né? A gente foi aprendendo, né? Acho que a gente vai aprendendo a tomar risco, né? Essa coisa, o que a Tabata falou, né? De a gente ficar rico para pobre o tempo todo, né? Não, é sempre. É impressionante. A vida do empreendedor não é entre altos e baixos, né? A gente nem sabe mais, né? Porque você acorda em alta, dorme em baixa, às vezes ao contrário. É coragem e fé. Aqui com a gente, É isso. né? E daí, com essa jornada inteira, hoje, já temos aí, primeiro CNPJ 2008. Foi quando você nasceu, Murilo. Eu tenho... Esse ano acho que faz 18, é isso? 18 anos, é isso aí. Ano que vem ele vai fazer 18, ano que vem. Esse ano fez 17 anos de jornada empreendedor. 18 anos. Já vai dar para comprar um carro Comprar um pra carro empresa. já. Tá vendo? Já dá pra sair. E... Então, a Zap, ela veio por conta da sua paixão da música. A Zap veio na mesma época do ócio que eu comentei com vocês, porque tava querendo fazer alguma coisa diferente, não sabia o que fazer. E eu li um report naquela época que a música estava meio que planejando o que ia acontecer agora, que a inteligência artificial ia deixar as pessoas cada vez com mais tempo, etc e tal, e a música em 2030 ia bombar de alguma forma. E aí com essa premissa básica, eu comecei a ver esse mercado, né? E era um mercado também tinha ações, porque eu sempre trabalhei com B2B, ou seja, de grandes corporações. E meu sonho era falar com o público final, né? E eu comecei a modelar um modelo de negócio, pesquisar, falar com pessoas, etc. E aí eu montei o projeto da Zap Music, né? O Thiago, inclusive, fez parte, você também, né? Então a gente foi uma coisa muito bacana, a gente teve mais de 5 mil alunos, né? Mas eu tive um aprendizado muito interessante nessa empresa que nem tudo que é bom você deve continuar, assim, porque aquele produto ele era muito bom, porém ele não era para mim, né? Eu
chegou um momento da empresa que eu já não tinha mais aquela... Era muita escala, muita demanda, e eu gostava de lidar com clientes, assim, de saber mais detalhes do cliente. Era um nível de escala muito gigante. E quando a gente pivotou, não pivotou, a gente criou um segundo produto que foi para o inglês, nossa, aí foi muito mais, assim, né? Tanto que a nossa rede social, na época, a gente tinha 5 mil seguidores, a gente hoje deve ter uns 105 mil, né, seguidores, orgânicos, assim, né? A gente começou a ter muitos alunos, etc. Então, acho que é isso, um aprendizado, que nem todo negócio que é bom é para você, né? Esse era um caso, né? É legal você falar isso como empreendedor, que isso eu acho legal para quem tá em casa escutando, que às vezes... É legal você empreender por amor, é legal. Mas desde também depois que você já tem o seu negócio funcionando, que daí você tem o seu segundo negócio que é por amor, né? Porque o empreendedor, ele tem que ter amor pelo que ele tá fazendo. E é legal esse toque que você deu de assim, às vezes é bom você parar e olhar. Falar assim, às vezes não é isso que eu tenho que fazer, eu tenho que ir para um outro lado. E o empreendedor, às vezes, ele esquece disso. E uma coisa que eu posso falar por mim. Eu sei que você está participando de bastante coisa de mentoria. Eu era completamente contra, 2 anos atrás. Falar isso para mim era como se falasse... isso aí é um bando de gente querendo tomar meu dinheiro. Tomar o meu dinheiro. E hoje, quem eu puder pegar na mão e falar, cara, tu Vambora. precisa de um mentor, você precisa de alguém. E você falando isso, a gente não enxergava isso, porque às vezes, hoje a gente tá muito mais em alta a mentoria, mas às vezes um cara que tava olhando de fora, ele poderia tá te mentorando, entre aspas, e você não escutava. Pela gente, o empreendedor é cabeçudo. Ele acha que ele sabe tudo, porque ele tá dentro do negócio dele. E hoje eu falo pra Tabata que eu aprendi a fazer o voo do drone. Eu subo o drone, olho de cima e falo, deixa eu ver aonde eu posso estar errando. Aí eu olho pro lado e falo assim, opa, tem aquele ali que pode me ajudar, vou pedir opinião para aquele, vou chegar até aquela pessoa que, pô, aquele cara tem resultado, aquele cara construiu alguma coisa para ele poder falar para mim. Então eu acredito que isso também mudou sua chave. Quanto tempo faz que você entrou pra galera da mentoria? Eu entrei um pouco antes disso, em 21, foi mais ou menos que bater nessas cabeças, né? Porque a gente começa a fazer coisa da nossa cabeça, a gente acerta muita coisa, mas erra feio às vezes, né? E uma dessas errar feio que eu comecei a perceber, assim, eu tava com um BO na minha mão, eu cheguei assim, olha, esse BO é meu, eu preciso resolver. Não tem ninguém para me ajudar nisso aqui. E o jeito que eu sei fazer hoje, eu vou demorar 10 anos para solucionar isso. Aí o Mário Magalhães, não sei se você conhece o Mário Magalhães, que foi... Enfim, né? Foi a pessoa que deu a oportunidade pro Flávio Augusto lá. Ele tava começando o Instagram ali, eu mandei um direct pra ele. Falei, ô Mário, tô precisando da sua ajuda aqui, etc e tal. Ele mandou o WhatsApp dele e conversei com ele, né? E aí ele pediu, falou assim, eu vou estar em São Paulo num hotel, tal. E aí ele falou assim, o valor do meu café é isso aqui, né? Cerca de, sei lá, de 50 mil reais, né? Na época, né? E eu falei... Caro, você café pensou, caro, né? E eu fui assim, fui no impulso. Pá, Não é um café caro, é um café barato. Se ele vai te dar a solução que você precisa. Mas na época eu tinha esse mesmo pensamento. Fui muito no impulso, assim, né? E aquilo, assim, mudou radicalmente o que eu penso tudo sobre isso hoje. Hoje é... E ele falou uma frase muito interessante que ele fala assim, que o produto... O Pix é o que vale a pena, né? Então, assim, acho que isso mudou um pouco a chave dessas coisas. Mas é legal porque a gente para pra pensar, porque a gente participa de muitos grupos, né? E eu cheguei a essa conclusão. 50 mil para um CPF é caro. É caro. Agora, para o CNPJ não é. Porque esse 50 mil pode virar uma chave que, tipo, você faz esses 50 mil na outra semana. E às vezes com um detalhe. Um insight. São coisas que as pessoas... Eu e essa daqui, eu hoje adoro ir pra Mastermind, as coisas, eu adoro. Eu odiava. Nossa, essa aqui me levava pras coisas de São Paulo, Cafá, não. Eu falo, Ficar preso dentro de uma sala com o cara falando lá, ele é quem? Tá se achando? Eu convidava ele com medo, porque eu já sabia. Mas Opinião. São Paulo? Mas o dia inteiro? Mas vai ficar ouvindo lá um monte de ladainha, de groselha? Mas eu vou sair daqui, gastar dinheiro, gastar gasolina, pagar almoço pra ficar ouvindo aquilo. E pra ele querer me vender ainda alguma coisa? Era um parto. Era difícil, era um parto, agora Só já... que teve um cara que mudou minha cabeça. Eu falei, opa, interessante. E aí eu comecei a olhar com outros olhos. E aí eu comecei a consumir mais conteúdo sobre. Falei, peraí. O fulano fez tal coisa porque se uniu. Aí eu descobri que você que tá em casa, que tem a cabeça dura que nem eu tinha... O acesso custa. E acabou. Lembre-se, o acesso custa. Para você estar em mesas boas, custa. Não é de graça. E se você não paga, você paga com o seu tempo. Falou tudo. Seu tempo. E o tempo é o bem mais precioso que tem. A gente hoje está desenvolvendo, né? Já desenvolveu e a gente tem alguns mentorados que a gente ajuda com a questão do podcast.
E teve um cara, e eu falei pra esse Você cara... vai ajudar, inclusive. Então, bora. Tem um cara que ele falou, eu falei, esse cara não sabe nada, tá falando, vai lá falar que a gente vender mentoria de podcast. E esse cara, eu entrevistei esse cara aqui e eu falei isso pra ele. Aí veio um outro cara, só que o outro cara, não desmerecendo ninguém, era muito grande como mentor. E o cara falou a mesma coisa. Eu falei, não é possível, cara. O segundo cara... Aí eu fui pra São Paulo. E o segundo cara foi o Vitor Damasio. Ele chegou pra gente e falou, cara, vocês estão perdendo... Cara, vocês têm... Na época tinha 180 episódios. 180, 160. Cara, vocês têm 180 episódios. Você acha que você não consegue ensinar o cara que tem 10? Exatamente. Eu não tinha pensado. Daí eu comecei a entender que, às vezes, eu vou encurtar a jornada dele, o tempo. O valor que eu cobro, eu vou economizar no tempo dele. Eu falo, se você for por aí, eu fui, não vai dar certo. Então, essa mudança de chave que o empreendedor ele tem que entender. Lembra na época que deu um boom? A gente não chamava mentor, mas só dava... consultor financeiro. Ninguém queria ter um consultor financeiro. Eu não preciso. Não preciso disso. Não preciso desse cara. Imagina, o cara aqui vai me ensinar a gastar quem dinheiro. contrata consultor financeiro é porque tá quebrado, lembra? Então, você pedir alguém Com pra te vergonha ajudar. você pede. Com vergonha. Consultor financeiro. Exatamente. E hoje você tá num grupo de mentoria alto, né? Você tá... Eu tô em vários hoje, assim. Hoje eu sou praticamente minha mulher fala assim, olha, mais um não, pelo amor de Deus, né? Eu vou... Mas acho que tem vários grupos, por exemplo, o Clex, que hoje que é o maior que eu tenho lá, né? Ele é um grupo que é bom pra você manter a humildade. Né? Porque você vê que gente tão grande, né? Que você fala assim, realmente, ó, eu tenho muita coisa pra fazer. Porque nessa época que eu errei, me faltava humildade, porque eu achava que era o cara. Né? Porque eu olhava ao redor, não tinha ninguém melhor do que eu, né? Assim, aí quando você vai para um grupo desse, você fala, meu Deus, né? E tem grupos que você faz mais negócios, tem grupos que você aprende coisas mais técnicas, né? Então, acho que depende um pouco do que você está precisando no momento, né? Então, eu entrei em muitos, hoje eu estou escolhendo mais, assim, a parte, mas realmente, assim, comprar tempo para empreendedor é a coisa que realmente é barato. É barato, porque eu perdi muito dinheiro porque para aquela pessoa, aquilo é óbvio. Falar assim, olha, o Mário, por exemplo, ele falou várias coisas técnicas para mim, mas a coisa que me marcou no Mário foi que ele falou para mim, assim... que eu sempre tive essa coisa de trabalhar e minha vida pessoal é a mesma coisa. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Só que eu não encontrava ninguém. Toda vez que eu ia viajar, a pessoa falava, você está trabalhando, para de trabalhar, etc e tal. E o Mário, ele me trouxe essa coisa que ele falava assim, olha, eu tô aqui eu tô aqui no Caribe, minha esposa está lá embaixo, estou fazendo reunião, daqui a pouco vou para baixo, amanhã eu posso ficar o dia inteiro no Caribe, amanhã eu posso ficar o dia inteiro em reunião, no mesmo lugar. Essa é a minha vida. Eu falei, nossa, é isso. E aí, quando eu comecei a entrar nesses grupos, eu percebi que todo mundo tinha a ideia muito parecida com isso. E eu me senti em casa. Então, assim, acho que a primeira... Antes da parte técnica, isso me fez me sentir em casa, assim, sabe? Tipo, de realmente ter esse tipo de mentalidade, sabe? Assim, eu me peguei muito, eu e a Tabata nisso. Nossa, parece que eu não tô fazendo nada. Aí, nossa, mas eu tô em casa, eu tô no sofá. Ai, mas isso aqui... Só que ou você tá no celular, ou você tá no computador. Daí indo muito pra São Paulo... Tendo em outras mesas, né, sentando, eu falei, cara, isso é a coisa mais normal da face da Terra. Exatamente. O cara tá no celular trabalhando, e aí eu comecei a mudar. E pra gente hoje, né, depois que mudou, a gente não tem nem final de semana. Pra mim não tem. Eu gravo de domingo, eu gravo feriado. E viaja numa terça, viaja numa quarta. Não existe. Coisa. Eu queria que você compartilhasse um pouco de como é que você faz essa organização da sua rotina. Porque realmente as pessoas acreditam que nós somos, assim... beneficiados, e somos realmente, por trabalhar com essa parte de tecnologia, trabalhar com essa parte de inovação, de internet, facilita porque a gente não fica preso a abrir e fechar a porta de um estabelecimento. Então, queria que você falasse um pouco sobre como é que funciona, né, hoje que você já tem a fórmula aí, você já conquistou e já tem um lastro, né? Conquistou aquilo que você deseja minimamente. Eu sei que você deseja mais, mas já tem um lastro para virar e falar para as pessoas como fazer. Porque é exatamente aí que pega, porque as pessoas elas não sabem como se planejar e o planejamento delas, elas não sabem se elas estão agindo certo ou errado. É até uma coisa contra-intuitiva, mas assim, eu meço meu sucesso em organização quando a minha agenda está vazia. É uma coisa meio curiosa, assim, porque, assim, eu escolho as batalhas daquele trimestre. Eu vou naquele trimestre escolher, eu vou ter que resolver esse problema, esse problema, esse problema. Então, eu encho minha agenda daquele problema e tento resolver. Se no próximo trimestre aquela agenda não existe, para mim é um sinal de sucesso, né? Porque o empreendedor, assim, na minha visão, ele precisa pensar no motor 1 e motor 2 o tempo todo. O motor 1
Você já sabe o playbook, você tem que ter alguém para fazer esse playbook. Você vai lá, conserta, e você tem que estar sempre pensando no motor 2, porque hoje em dia as coisas estão muito rápidas. O que você está ganhando dinheiro hoje aqui, daqui a pouco não vai mais. O motor 2, por exemplo, a nossa empresa de tecnologia hoje era o motor 2 da nossa produtora de vídeo. Né? A produtora de vídeo, hoje ela está fazendo a parte de tecnologia, ou seja, a gente tem que estar sempre pensando nisso. Então, minha agenda é muito mais de pensar em receitas futuras e consertar os problemas para ter pessoas para fazer. Então, quando eu vejo que minha agenda no próximo trimestre está vazia, é um sinal que eu consegui concluir. Quando ela está muito cheia, é sinal que eu estou duplicando, ou seja, não consegui resolver o trimestre anterior, estou somando o semestre posterior, e aí é um sinal que não está legal. Né? Então, eu preciso, às vezes, pedir ajuda, falar assim, olha, eu fiquei 3 meses e não consegui resolver o problema. Então, quem pode me ajudar nesse ponto? Né? Então, isso é uma dificuldade do empreendedor, que hoje eu tô, nossa, adorando, agradecendo a Deus todos os dias por ter mudado a minha cabeça, que é a questão, Lê, do delegar, né? A gente pedir ajuda, né? Que a gente não pede, a gente tem vergonha às vezes de falar uma coisa e a pessoa tá ali às vezes para te ajudar. E a questão do delegar. Esses dias eu tava viramos de chave, acho que uns 20 dias, né, amor? Precisamos contratar uma galera. Eu falei, chega, não vou pôr a mão mais. Eu falei, vale muito mais a minha cabeça pensando para outra coisa do que eu parando para fazer tal coisa. E eu brinco com ela. Eu gostaria de estar aqui todos os dias nessa mesa. E aí, a minha esposa montou um produto que vai ter vídeo todos os dias no canal. Aí já virou para 2 vídeos por dia no canal. Vai ter dia que vai ter 3, 4 podcasts. Eu falei, tá, tudo que a gente pede acontece, né? Tem que tomar cuidado, a gente continua pedindo. E aí ela chegou para mim e ela falou assim, que ela também não via a hora, e eu não vejo a hora de sentar aqui e só gravar. Depois eu saí, vamos ali conversar e tudo funcionar. Ainda algumas coisas a gente coloca a mão. Só que fui aprendendo com o tempo e com a Tabata. Isso finge que ela não tá aqui. Mas eu aprendi, porque ela me levou para esse mundo, de questão que realmente a gente tem que delegar. Porque chega num momento que o seu tempo ele vale muito mais fazendo outra coisa do que simples servindo alguma coisa ou fazendo uma thumb, por exemplo, do podcast. E eu gostava, e eu não conseguia soltar. Por mais que sua thumb realmente vai dar mais resultado, mas às vezes, a depender das coisas que você tem que fazer, aquilo lá... Eu não conseguia soltar. E aí a Tabata chegou um dia pra mim e falou, você precisa soltar. Você tem que deixar o negócio andar. E aí, você sentando com outras pessoas, perguntando pra outras pessoas, aí você vai num cara lá, que todo mundo fica aí zoando você da internet, fica zoando, o coachzinho, não sei o quê. E o cara fala um negócio e fala assim, acho que ele tá falando pra mim. Aí de novo, é pra mim. Daí você para e pensa e fala assim. Aí você faz e fala, caramba, dá certo mesmo. Que eu acho que é o que as pessoas não fazem. Ela sabe criticar quem não vai numa mentoria. Ela sabe criticar o cara que tá pagando ou comprando um curso. Você é tonto. Você não sei o que, você tá dando dinheiro pra esses caras aí. Só que assim, ela só sabe criticar. E quantas dessas já não foram lá, fizeram e falaram, nossa, muda mesmo o jogo. Muda o jogo, assim. É realmente algo que eu também pensava dessa forma. Eu até entendo o que a pessoa passa a pensar, mas realmente muda o jogo. Não dizer todas, né? Mas você precisa escolher. Normalmente as pessoas elas escolhem muito para a pessoa que tem muitos seguidores. Acho que você precisa pensar a pessoa que tem um track record. Você sabe que ela tem aquele track record do que eu preciso? Então, resultado. Olha, você tem que olhar o resultado da pessoa. Exatamente. E hoje eu entendi uma coisa muito séria. O resultado não é só números. Porque as pessoas elas querem números. O cara pode faturar 10 bilhões. Só que se sobrar para ele R$1.000, ele não tá ganhando nada. Os caça-faturamento, né? Exatamente. É a mesma coisa que tá acontecendo na rede social. A gente sofria, né? Quando não tinha 10 mil inscritos, nem 10 mil inscritos, cara, coitado. Era, nossa, difícil, não sei o quê. Hoje tá acontecendo sozinho. E eu falo, meu episódio tem 1.000 visualizações, 1.200. Pô, gente pra caramba. Muito. Nichadão é gente pra caramba. Só que assim, o cara se compara com o que tem 1 milhão. E aí eu comecei a enxergar de outra maneira, mas vendo outras pessoas. Porque o meu resultado e o meu da Tabata são 240 episódios. O seu episódio é 242. Isso é resultado. Fora 60, do acordo com elas. Não, fora o seu, fora as coisas. Isso é resultado, isso é constância de você terminar o negócio. Cara, não é fácil fazer. Não é fácil fazer. É todo dia. É você criando conteúdo. E você sabe como empreendedor. Que você põe a mão ali e você tá fazendo. Só que as pessoas não enxergam dessa maneira. Ela acha que é do dia pra noite. O negócio do Leandro deu certo lá. Deu sorte. Deu sorte, olha lá. Pegou o hype do momento. Pô. Tem um maior aprendizado que você poderia compartilhar com a gente nessa tua jornada aí? Aprendizado? Eu acho que essa parte de mentorias, acho que foi dos meus últimos 10 anos, acho que foi o maior aprendizado que eu já tive, porque
realmente o preço do erro ele é muito alto. Quando você está pequenininho, quando você erra, você vai lá, mas quando você erra muito feio, como eu errei, por exemplo, você perde 2, 3 anos que você não precisava ter perdido. E às vezes a pessoa fala para você, não, olha o que você está pensando, está errado. E lá você vê movimentos, então acho que esse aprendizado de você comprar tempo, e esse comprar tempo não é só de mentoria, é comprar tempo de que você citou, né, de uma pessoa fazer aquilo que você já domina. A gente tem essa paixão por fazer algo que a gente domina, porque a gente se sente muito bem para fazer aquilo, né? Então, se você domina, você tem que criar um playbook que alguém fazer para você. Vai para a próxima, vai para a próxima. O empreendedor está precisando sempre desafiar. Então, essa coisa de comprar tempo, acho que talvez o maior aprendizado que eu tive nos últimos 10 anos, assim, sem sombra de dúvida. Isso tanto para dentro quanto para fora. Isso realmente muda o jogo de qualquer empreendedor. E é difícil largar o osso, né? A gente não quer largar. Não, isso aqui eu sou bom fazendo, isso aqui eu não sou bom. Né? E às vezes onde você tem que ficar bom, e a Zap Music foi um desses aprendizados, porque um dia eu tava com um cliente meu que tá 10 anos comigo, né, que fatura, né, muito conosco todos os anos, e eu demorei 3 horas para responder uma mensagem para ele, sendo que eu estava respondendo um BO de R$900. Aí eu falei, realmente não dá para fazer, eu tenho que escolher os meus jogos, né? Então, e aí, falando com o mentor, eu expliquei a situação para ele. Ele falou, cara, você precisa decidir. Não dá para você ter um B2C, B2B, se você não tem executivos para tocar esses negócios. Eu falei, escolhe. Qual que você quer? Aí eu falei, foi o mentor que me disse isso. E é uma coisa que eu tava dentro de mim, mas eu não, talvez demoraria anos para saber aquilo. Ele falou, cara, escolhe. Você tá se apegando a isso aí, escolhe um, tchau. Ah, mas eu gastei milhões. Gastou, passou. Eu ia estar, quer dizer, acho que foi muito mais eu. Eu assumo hoje por aprender. Eu errei na escolha de escutar pessoas erradas no momento. E a gente voltou, acho que para trás, uns 8 meses, né? Com o podcast, né? Porque a gente teve um problema e eu falei, não, daí todo mundo, não, você tem que voltar para a agência, você tem que tocar a agência, o podcast não vai dar, não tá te dando dinheiro, não dá certo. Eu falei, não, cara, mas é um mercado que... Não. E aí eu fui escutar as pessoas erradas. O que eu fiz? Recuei com o podcast, quase me matou. E falei, não, agora a gente vai pra cima da agência. Legal, a gente levantou a agência, só que chegou de novo onde eu nunca consegui passar da agência, que é o limite dela. Um teto. Porque o problema tá no modelo de negócio. É esse que é o problema. Não escala. Não escala. Aí eu falei, pô, e o que aconteceu com o podcast? Não, que eu ainda vou fazer esse levantamento devido, né? Vou puxar essa capivara toda. 3 anos de podcast, me veio a lembrança de eu pedindo para os players o vídeo dele dando os parabéns para o Acordo Podcast por ter conquistado os 10 mil inscritos. 3 anos, 10 mil inscritos. Vamos agora completar 4 anos de podcast. Conseguimos 47 mil inscritos. Qual que é a mágica? Deixar de ser multitarefa. Exatamente. Se dedicar a um Foco. negócio só. Foco. E quando faz várias coisas, outra coisa que eu aprendi muito é sinergia. Então, assim, os seus negócios, você quer crescer, porque a gente precisa de adjacências para melhorar tudo, mas precisa ter sinergia os negócios. Por exemplo, quando você fala B2C, B2B, eles não se conversam, muitas vezes, né? Então, você precisa dizer assim, o que o podcast, por exemplo, ele pode ser um canal de aquisição para agência, por exemplo. Né? Então, ele pode seguir só, mas o podcast pode ser um canal de mídia para outra coisa. Ou seja, você vai criando adjacências dentro daquelas sinergias que tem o negócio. Então, esse é um outro aprendizado interessante. Ter multinegócio desde que eles estejam sinérgicos, né? Isso Quando criou foi para isso, né? Foi para trazer resultado para agência. Ele fez a função dele, só que ele travou ali. Travou ali. Aí eu precisava mudar. Porque o problema não era ele em si, mas o modelo de agência que não escala. Não né? escala mais. E isso eu aprendi, porque a minha teimosia. Eu fui teimoso e escutei as pessoas erradas. Eu acredito que se naquela época eu tivesse um mentor, eu tivesse sentado com ele, o conselho seria completamente outro. Você tinha mandado o mentor pra merda. Não, com a cabeça que eu tenho, não. Tinha, naquela época tinha. Não, naquela época Você sim. pensa que você é quem pra falar do meu negócio? Você tá lá pra falar. Essa você acabou de falar, que você foi assim. Então, por isso que eu tenho a liberdade de falar. É que são coisas que pra eles são tão óbvias, né? Que pra gente, você fala... Quando você fala pro Flávio, fala uma coisa assim... Ah, não, isso aqui é 1 mais 1 é igual a 2, tá tudo certo. Fala, como assim, cara? Eu tô 10 noites sem dormir. Como é que você 1 mais 1 é igual a 2? É assim, porque ele já passou por aquilo milhões de vezes. Né? Não, e é muito fácil, né? E do piloto automático. A gente responde no piloto automático. É rápido, nem pensa. Fala assim, pronto. Não, Você tchau, olha assim, desiste do fala, negócio. que vai dar certo. Aí você fala, puta, tem lógica. Aí você faz e dá certo. Dá certo. Então é a teimosia, né? A gente tem... Cara, acho que principalmente... A gente que é de uma geração mais teimosa,
Porque a gente conseguiu tudo com a enxada na mão, raça, né? Na raça. Então hoje, eu falo pro Murilo tudo. Pô, ele tá com 17 anos, cara. Ele que opera tudo aqui. Tudo. E ele cada vez tá estudando mais e aprendendo mais. Chegou as câmeras novas, ele falou, pai, eu não sei o que. Eu falei, eu não quero saber mexer. Eu falei, quem vai saber mexer agora é você. Depois eu aprendo, porque se caso aconteça alguma coisa, eu tô aqui, ou você não tá, mas eu quero que você... Porque justamente, esse é o novo Danilo. Porque antes, o que eu ia fazer? Sai daí. Que é o que eu tava assim, não tava? Eu tava tipo... Aí ele regulava tudo, eu ia mexer em tudo. Mexer em tudo que tinha igual. Daí ele falou assim, dá pra você começar a confiar em mim? E aí a cabeça ela vai abrindo. Daí a tábua tá me levando pros lugares diferentes. Eu falei, opa, eu preciso soltar. E cara, você solta o negócio, ele vai. Quando a pessoa confunde que delegar não é delargar, Delargar. Exatamente. facilita. Exatamente. Só que existe um tempo para você chegar nessa consciência, entende? Você cria aquele playbook ou daquela função e você tem aqueles KPIs, assim, demora 3 horas para fazer. Se demorou 4, é uma coisa errada. Você vai lá e vai ver o que aconteceu, né? É que a gente, acho que com o empreendedor, sobretudo no início, a gente tem muita mania de você ter ordem e depois progresso. Na realidade, é o inverso. Se você está progredindo, a ordem nunca chega. Essa que é a verdade. A gente vai indo, né? Vai caminhando. Vai dando aquela pedalada. Dá o sanitizante pro nosso convidado e eu quero que você faça o seu quadro. Eu tenho muita coisa para conversar com ele depois desse Então, episódio. mas aí aqui. a gente vai pro off. Off? Vai pro off. É que se depende de coisa que a gente falar gravado, não fica bom. Vocês são sanitizantes da Linderme, tá? Que é um dos nossos apoiadores aqui, tá com a gente, acho que desde o começo Desde o do primeiro ano, né? Do nosso... primeiro ano do podcast. É um cliente que se tornou o amigo. nosso acordo ad eterno. Ad eterno. E pra você limpar o celular, limpar as mãos. Fantástico. Tá? Isso daí. Obrigado. Era só ir na pandemia, cara. Deu um Boom. boom. Manteve muito bem a Linderme. Não Muito só isso quanto o álcool gel, né? Porque ele Segue, era né? pra. Bilu, vou precisar do celular do senhor Leandro Murilão. Alguém. O senhor traz É aqui. CDN caldonado ou só uma mensagem de automático? Não, pode ser, ó. Eu tenho um quadro aqui que eu te expliquei antes, que eu chamo Convidado Convida. Então, o que rola? Eu vou pedir pra você pegar, mandar um áudio pra uma pessoa que você acha que faça sentido pra ela estar aqui com a gente no Acordo Podcast. Manda áudio, manda vídeo. O que você quiser, tá? E aí, não só a única coisa que eu peço é que você não fale o nome da pessoa, não exponha a pessoa, porque se caso ela não queira, ou se caso tem alguma coisa, não fique chato essa história. Tá, e a gente não fica criando expectativa e de repente a pessoa fala, não vou. Aí a gente fala, caramba, eu achava que aquela pessoa era mais legal, entendeu? E se você quiser mandar pra um grupo que não existe também, pra fingir que você convidou alguém também, não tem problema. Vamos mandar. Até hoje não Deixa eu ver aconteceu aqui. isso. Ainda não, seja ainda não. você que faça isso. Por favor, a gente tá muito próximo pra fazer. Não, vou mandar um aqui. E cada dia que passa eu fico mais feliz de saber que tem empreendedores em Atibaia que estão buscando outros áreas. Conhecimento? Né? Buscando Conhecimento? Não. Fala, doutor, tudo bem? Então, eu tô aqui no podcast que eu comentei contigo e eu tô querendo te convidar aqui e eles estão querendo saber do seu sim aí. E aguardo sua resposta, tá bom? Abraço. Tchau, tchau. Bom, Isso aí é quem muito sabe bom. faz ao vivo. Isso aí. E você vê que a gente facilita a nossa jornada, porque ao invés da gente ir em busca de um convidado para manter o projeto, você mesmo que já esteve aqui, sentiu o clima, como funciona, e já abre portas para a pessoa virar e falar assim, tá bom, eu vou. Aí facilita para a gente só mandar uma mensagem e falar, quando você está disponível? É diferente de... Oi, eu sou Tabata, sou do Acordo, você conhece? Manda o canal. Gostaria de estar participando? Porque nós temos as nossas pautas pagas, temos a questão de convite, e tá tudo certo, porque só é de graça o podcast para quem assiste, né? Isso de graça ainda se ele tá pagando a internet dele, né? Mas é para oferecer conteúdos relevantes, o que tem de tendência no mercado, inovação, a jornada de quem empreende, para falar que é possível sim chegar lá com progresso, com ordem, com determinação, coragem, fé e acreditar que um dia tá tudo bem e outro no dia não tá, mas a gente sacode, levanta a poeira, dá a volta por cima. Mas é importante para isso, para facilitar até para nós. Então você já acaba estendendo a mão para alguém que é importante para a gente fazer essa conexão e tá fazendo girar a rodinha do podcast, que isso aqui nada mais é do que mídia.
né? E a gente foi aprender, e com o tempo também, que é o que eu falo, e conhecendo outras pessoas, a gente muda um pouquinho a nossa jornada. Eu era contra ter pautas pagas, entendeu? Eu falei, não, tá, imagina. Eu era contra um monte de coisa, e eu indo pra fora e vendo outras coisas, isso mudou a minha cabeça. Eu falei, funciona dessa forma. Eu queria podcast de 1h30, 2 horas. A Tabata Danilo a tendência tá diferente. E eu teimoso. Aí quando você vai para outro lugar, cara, 50 minutos, 1h, 1h20 tá excelente. Acabou. Você não precisa, porque eu me pegava a isso, né? Eu me pegava, nossa, porque eu tenho que fazer, porque você olha os outros podcasts, fica 2, 3 horas. Eu não consigo ficar 2, 3 horas. Eu prefiro ficar 2, 3 horas com você depois aqui conversando. Sabe que a pessoa que tá em casa, o empreendedor, ele tem 2 horas para escutar a gente trocando ideia? Nem sempre. Nem sempre. Então, assim, só que quando que você veio? O teimoso acha que eu estou fazendo certo. Agora, quando você escuta de outras pessoas, que daí dói, que foi o que a Tabata sempre falou. Você escuta do cara que vem de São Paulo aqui e fala assim, cara, rapidinho, né? Aí você vai pra São Paulo gravar com alguém e o cara fala assim, não, tenho 50 minutos, beleza? Aí você fala, opa, é diferente. Porque o seu tempo custa, o meu tempo custa. Então, assim, é entender e aprender a escutar o seu mentor ou quem for, ou o empreendedor que tá do seu lado e fala assim, cara, tô vendo um negocinho aqui, aprende a escutar. Porque o problema do empreendedor é não escutar o outro, cara. Ele achar que ele sabe tudo. Esse é pra você. E qual o conselho o Leandro deixa, então, pra quem empreende? Caramba. Olha, quando a gente quer aprender a ler, a gente vai para a escola. Né? Quando a gente quer aprender a ter uma profissão, a gente vai para a faculdade. E quando a gente aprende a empreender, onde a gente vai? Né? A gente fica batendo cabeça. Por que não a gente falar com outros empreendedores? Né? Então, acho que o maior conselho que eu daria para as pessoas é isso. Assim, o empreendedor aprende com o empreendedor. Então, não tem outro jeito. Né? Esse é o meu conselho. É isso aí. Bom, agora é aquele momento que a gente fica assim, acabou, mas dá aquele gostinho de quero mais pra gente fazer uma parte 2 futuramente aí. Boa. Mas se você quiser mandar beijo, abraço, aperto de mão pra alguém, cobrar alguém, puxar a orelha do time, aqui a câmera é sua, fica à vontade, Lê. Obrigado, gente. Obrigado aí por tudo, aí pela oportunidade. E acho que é uma dica para empreendedores, né? Assim, eu fui sempre um empreendedor low profile, eu não aparecia. E hoje está um consenso de grandes mentores que eu tenho que o empreendedor ele precisa aparecer. Porque gente vende pra gente, tá? Então, esse é o maior conselho que eu dou para vocês, tá bom? É difícil, não é fácil, mas estamos aqui. Ele já tá aqui aparecendo, vai ter o GC dele, que vai todo mundo lá, segue ele no Instagram, já fala que você veio pelo acordo também, pra ele ficar contente. Então, você que é o mestre de entregar vários vídeos, esse é o seu primeiro podcast ou não? É o primeiro. A gente fica feliz. Adoro quando... E fica primeiro tranquilo, de muitos. E fica tranquilo que quando você chegar ao 100º, você vai virar e falar, nossa, aquele primeiro foi horrível. E tá tudo bem, tá? Porque é o que a gente faz revisitando o vídeo 00 até hoje. A gente vira e fala, nossa, a gente começou Como eu tava daquele jeito. Eu falei, como deu certo, mas era tão ruim. Mas é continuar. Não pare. Muito obrigada por estar aqui. Obrigado. Imagina, que é isso. Agradecer. E você, meu bem? Fala aí. Bom, eu estou oficialmente no Instagram, @tasantarosa. Não esqueçam de conferir também o Instagram do O Acordo Podcast, tá bom? Muita novidade, quadros, 4 anos do acordo aí. A gente tem que fazer mais por você, porque consistência é a palavra-chave deste podcast. E você, meu bem? Eu tô sempre aqui com esses convidados maravilhosos, recebendo conteúdo, fazendo a minha consultoria grátis, tendo mentores aqui, ó. Se você acha que é caro um mentor, você não sabe, eu já tive mais de 200 que passaram por aqui. Então, ó, eu tô num nível muito bom, é um MBA que eu faço. E, ó, quero deixar um recado pra vocês aí, ó. Você viu que durante esse vídeo aqui apareceu um QR Code, tá? Do Santos Digital Week, tá? Então, o Acordo Podcast, em parceria com o Santos Digital Week, a gente vai estar com o podcast lá. E dia 13 e 14 de novembro, 13 e 14 né? de novembro. Então, com os melhores palestrantes do Brasil, nada mais como Joel J, Caio Caneiro, Marcel Roxo, Lara Pinóquio, tem Carlos Rafael Bush. Kiso, Carlos Bush. Tami Manuela, Marcela Esteves. Tem muita gente. Rafael Kiso e Falei já, o Kiso vai todo 2 mundo. vezes? Vai. Falei. E tem aqui um QR Code aqui, você vai conseguir chegar lá no site deles, tudo, e saber tudo que está acontecendo, que esse evento vai ser maravilhoso e a gente está honrado de estar lá. Separa a data na agenda, vá para a Baixada Santista, passe o cartão, já compre o seu ingresso e a gente se vê lá. Tá bom? O Murilo mandou avisar que o QR Code está aqui na tela.
Ah, tá lá, tá aqui aqui em na algum tela, lugar tá na aqui, tá tela. lá, entendeu? É isso aí. É isso? É isso, meu Ah, bem. e ó, saiu o nosso vlog, hein? Então volta aqui, ó, no episódio lá. Tem aqui um Aqui, agora lá, lá e aonde? aqui, ali. Lá, Vai lá, eu long. vou deixar aqui, ó. Vou deixar aqui. Acabou esse episódio, vai entrar o vlog aqui pra você. Lê, obrigada mais uma Brigadão. vez. Bilu, obrigado, viu, Thiago? Te amo, Bilu. Te amo, a gente ama você, viu? Obrigada, Filho, amor. obrigado, te amo. Um beijo. Gente. Então até a Tchau, tchau. próxima. Tchau, tchau. Thank you.